TV Mancha. Boa noite, família. Bem-vindos a mais um TV Mancha aí, dando continuidade às nossas entrevistas aí com os presidentes do Palmeiras. Temos uma presença ilustre hoje. Primeiro eu vou dar boa noite à mesa. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, mais uma terça, né? Infelizmente não é uma boa semana, mas vamos seguindo em frente. Tem o jogo de domingo, que até por respeito tanto ao Palmeiras quanto às pessoas, a família também, a gente não vai nem mostrar os melhores momentos, que até porque não teve, né? Só teve as belas jogadas mais uma vez do Valdívia aí, que algumas pessoas não gostam, tô brincando, eu não gosto desse cara também. Eu falo brincando, teve gente até, na semana passada eu fiz uma piada sobre o Valdívia, teve gente acreditando que eu tinha falado a verdade, mas eu tava brincando também. É isso, tem um jogo de amanhã também, tem uma entrevista aí que a gente vai fazer com o candidato a presidente do Palmeiras, a gente vai anunciar o nome dele daqui a pouco. Tem esse jogo de amanhã e o jogo de sábado contra os Gambá no Pacaembu. Tá certo, Marquinhos. Boa noite, Catatal. Bom, boa noite. Uma semana, né, praticamente de domingo até sábado, são 9 pontos que o Palmeiras vai disputar, né? Já perdemos 3. Amanhã contra o Cruzeiro também, um jogo difícil, né? E sábado o clássico contra o nosso maior rival. A gente espera que pelo menos o Palmeiras consiga aí uns 4 pontos aí nesses 2 últimos jogos aí da semana. E a entrevista para esclarecer algumas dúvidas e para o pessoal conhecer mais aí um dos candidatos a presidente do Palmeiras, que provavelmente muita gente não conhece. Tá certo. Agora eu vou dar boa noite a ele, nosso convidado especial, Vladimir Pérez Carmona, candidato à presidência do Palmeiras. Boa noite, Vladimir. Boa noite, é um prazer estar com vocês, falar das coisas do Palmeiras, né? Infelizmente numa semana complicada, mas a gente tem fé que as coisas vão ocorrer bem, a gente vai sair dessa situação, mesmo porque o Palmeiras é muito grande e a gente acredita, né? Estou à disposição. Tá certo. Logo mais a gente já começa a fazer as perguntas para você, fazer um pouquinho das considerações do jogo de domingo, né? Bom, infelizmente eu não assisti o jogo. Problemas extra-campo, deixa quieto. E eu também nem, quando eu fiquei sabendo o resultado da partida, também eu procurei nem saber quem tinha feito os gols, como foram os melhores momentos. Então eu nem tenho muito o que falar sobre esse jogo. A única coisa é lamentar que, mais uma vez, num clássico a gente não consegue ganhar, né? Já vem de alguns anos aí que o Palmeiras vem demonstrando uma fraqueza muito dentro de campo. Isso, para mim, o maior culpado disso não é só os jogadores, porque isso já vem de muito tempo. Isso é uma ingerência que acontece dentro de campo, que é falta de comando técnico, de diretoria, de uma cobrança mais forte e também de um elenco compatível para a gente poder ganhar clássico, né? Acho que a história de um clube grande, é claro que se resume a conquista de vários títulos, mas também a história que a gente tem nos clássicos, que o Palmeiras sempre teve um êxito muito maior do que os rivais, e a gente vem perdendo isso nos últimos anos, né? Então, eu particularmente só lamento mais uma derrota em clássico aí. Você chegou a ver os lances, Catatal? Eu vi o jogo, eu estava no tobogã, né? Certo. Graças ao Avante eu estava no tobogã. E o que deu para perceber é o seguinte: foi um jogo de um time profissional, né, preparado, né, contra um time de veterano, né, uma zaga de veterano, sem condição nenhuma de disputar um jogo contra um ataque rápido, né, e a partir do momento que o Santos fez 3-0, ficou só esperando o tempo passar e administrando. Se tivesse acelerado, fazia 4, 5. E o Palmeiras até começou melhor, né? Atacando mais, né? O nosso matador ali deu uma falha crucial no jogo, né? Então, mas é o seguinte, rapaz, é aquele domínio, né? O Palmeiras, você analisando pegando todos os times, assim, talvez ele seja o único time que do meio para frente, ele não tem um jogador de velocidade, entendeu? Ele só é jogador de toque, que fica
tocando. Não tem um jogador incisivo, assim, de velocidade, igual você pode ver, o Santos tem de 4, 5, todo mundo tem 2, 3, o Palmeiras não tem nenhum. O elenco foi formado, foi um elenco, né, de jogadores lentos e do meio para trás, então a coisa fica pior ainda. Exatamente, o Santos explorou essa deficiência do Palmeiras lá atrás, né? Só procurou o momento dos 3 erros e matou o jogo, né? Aí complica. Vladimir, você tem alguma coisa para comentar do jogo aí? Palmeiras Eu assisti o jogo, eu acho que o primeiro tempo, até que o Palmeiras tentou, perdeu algumas oportunidades, logo no começo do jogo, talvez se fizesse aquele 1-0 podia dar uma melhorada. O Wesley até que jogou bem no jogo anterior, dessa vez já não jogou tão bem, né? Parece que deu uma acomodada. Eu achei que até os 30 minutos o Palmeiras foi relativamente bem. Aí o Santos começou a acelerar e começou a pegar exatamente naquilo que ele falou, na defesa. O Lúcio lento, né? Não consegue se recuperar, o Tobi meio atrapalhado, os laterais avançam, não tem recuperação para voltar. Então cria essa deficiência e eles acabaram explorando isso. Mas o Palmeiras teve a oportunidade nos primeiros 20 minutos dar uma mudada no jogo, né? E infelizmente perdeu os gols e a gente sofreu mais uma vez de novo, né? Com certeza. Teve o lance do Henrique lá que todo mundo está comentando com a Total, que ele, no primeiro tempo, que ele dominou a bola, era para ter chutado. Foi fazer uma graça, perdeu para a zaga do Santos, seria a bola do jogo, não seria? Mas ele é isso aí mesmo. Bom, vamos, já que a gente tem só 1 hora de programa, vamos já começar com a parte mais importante, né? Que a gente tinha falado alguns meses atrás que a gente iria convidar todos os candidatos, possíveis candidatos à presidência do Palmeiras, que seria importante cada um deles passar seu ponto de vista, o que eles esperam, o que eles acham que pode melhorar no Palmeiras, né, o que pode ser mudado. E veio semana passada o Granieri, que não tinha passado no filtro na segunda anterior, né, um dia antes, mas mesmo assim ele se comprometeu e veio. E hoje a gente trouxe, a gente tinha convidado o Prescamone de prontidão, ele já tinha aceitado, até antes mesmo do filtro. Até a gente queria pedir desculpa para ele, porque estava acertado o dia 14, que seria a semana passada, e infelizmente a gente teve que cancelar, e mesmo assim, na mesma hora, ele falou que na semana seguinte ele viria, que não teria problema da parte dele. E hoje ele veio e, na verdade, a primeira coisa não seria nem uma pergunta. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse quando você entrou no clube, os cargos que você teve dentro do clube. Pequena história. Um perfil. Contar Bom, praticamente eu nasci no Palmeiras, né? Em 1951, quando eu nasci, já fazem 63 anos, meu pai me deu de presente o título, e a partir daí eu me tornei nadador, eu e meu irmão inclusive foi campeão sul-americano, meu pai era diretor do conjunto aquático. E aí foi criando um vínculo dentro do clube muito grande, né? Eu, na minha juventude, nos mingaus que haviam. O pessoal fala, eu brinco muito com o pessoal que eles falam assim, nós somos arquibancada. Mas eu fui arquibancada, vocês não tinham nem nascido, eu já era arquibancada. Agora já estou meio velhinho, já não dá mais para ir arquibancada. Mas enfim, aí depois acabei me envolvendo na política na época do Nelson Duque, eu comecei a participar da política, e em 89 fui eleito conselheiro. E a partir daí, como eu tive uma votação muito expressiva tal, o Faquina me convidou para ser diretor de esportes não profissionais na época. Eu fiquei 6 anos, peguei uma parte antes da Parmalat, junto com a Parmalat. A Parmalat investiu no basquete e no vôlei, um pouco no hóquei, que nós tivemos grandes times, e o futebol de salão não fez parte. Nós conseguimos um patrocinador para o futebol de salão, que ganhou o título metropolitano depois de mais de 15 anos que a gente não tinha o título. Enfim, depois conseguimos patrocínio para o judô, nós tínhamos 10 modalidades, aumentamos para quase 30 modalidades esportivas, inclusive o futebol de mesa foi várias vezes campeão brasileiro em cima dos gambá, enfim. Nós tivemos o atletismo, que foi campeão do Gonzaguinha, conquistamos o título 3 vezes, conquistamos o troféu, enfim. E a partir daí eu tive uma desavença com o Mustafa em 95 e acabei saindo, né? E formamos a UVB e ficamos oposição. Era uma turma que o Mustafa gozava muito da gente, que a gente cabia numa Kombi, eram 15 conselheiros. Inclusive na virada de mesa que ele deu quando ele mudou o estatuto para se perpetuar, esses 15 se levantaram contra. Depois nós brigamos muito para que nós tivéssemos hoje a
as urnas eletrônicas, fomos a favor das diretas, fomos a favor da arena, brigamos muito para que isso acontecesse. Depois eu acabei sendo secretário do conselho, isso me deu um know-how muito grande em termos de estatuto, para saber como funciona a política do clube. E quando o Beluso ganhou, me colocou como diretor administrativo, fiquei lá 1 ano e 7 meses. E depois, com o problema da doença do Beluso, o Palay assumiu, e ele teve o problema lá com o Tipulo, e ele pediu para que eu assumisse o futebol. Peguei aquele final de mandato de 4 meses, que foi uma casca de ferida tremenda, né, que eu tive que segurar, mas tentei fazer o meu melhor. E tudo isso eu acredito que me deu bagagem suficiente para hoje reivindicar o cargo de presidente. Eu estou desde 89, na verdade desde 84, brigando, tentando conhecer como funciona o clube, vivendo o clube todos os dias, né? Participando de quase que todos os jogos. E eu acho que isso me deu um pouco de bagagem. Eu estou assessorado por muitas pessoas importantes que conhecem bem o clube. E esse relacionamento eu acho que me dá esse background aí de poder participar como presidente do Palmeiras e dar muitas alegrias para mim, principalmente que sou palmeirense, para meus filhos, para minha família, para os meus amigos e para toda a coletividade. Legal. Bom, a primeira pergunta que eu tenho é a seguinte, acho que para a torcida no geral, assim, os maiores culpados do Palmeiras estar nessa situação, tem várias escalas, né? Tem a escala da diretoria, comissão técnica e jogadores. Só que a gente não pode se resumir somente a 1 ano ou 2 anos, né? Que o Palmeiras vem mal, até porque nos últimos 14 anos, desde 2001 para cá, o Palmeiras conquistou apenas 2 títulos, que foi um em 2008 e o outro em 2012, né? Então, boa parte da torcida faz um resumo que os maiores culpados do Palmeiras estar nessa situação são o conselho, a diretoria, com um conjunto de várias coisas que veio dando errado, e nesse momento a gente vem sofrendo, a gente vem passando, pelo menos para mim, o pior momento da história do clube, né? Você, assim, o que você acha que de repente a gente pode mudar, pode melhorar, e se você concorda também com... Eu acho que o grande problema do Palmeiras foi que ele não soube aproveitar um momento importante que foi a época da Parmalat. Esse foi o grande erro do Palmeiras, que foi dormir em berço esplêndido. Nós tínhamos um dinheiro que era farto, que tinham profissionais competentes para contratar, e nós montamos um grande time, e o Palmeiras não se aproveitou dessa situação, né? Ao contrário, inclusive eu me lembro que na época a Parmalat tinha um trabalho muito grande com a base e queria investir na base, e a diretoria do Palmeiras não quis que isso acontecesse, porque a base era um lado separado que eles não queriam. Isso foi um erro tremendo, porque era um grande projeto que poderia vir dar frutos no futuro. Tanto foi assim que a Parmalat saiu, nós caímos em 2002. Você vê que nós não tivemos um tempo de preparo. A Parmalat, se não me engano, ficou acho que 10 anos, o clube, mais ou menos, 8 anos, né? E nós não tivemos nenhum preparo para que quando ele saísse nós tivéssemos as condições. Lembrando que a gente não comprava jogador, participava da venda do jogador em 20%, 30%, pagava apenas 30% do salário que o jogador recebia. Quer dizer, nós tínhamos todas as condições de fazer um caixa, de fazer uma estrutura, e eu acho que a partir daí é que a coisa começou a acabar. Veio a história do bom e barato, que ficou ruim e caro, e lembrando vocês, não querendo puxar a sardinha para o lado do Beluso, mas em 2009 foi o único grande time que nós tivemos. E aí, o que aconteceu em 2009? Aconteceu que no meio do campeonato, ou quase que no final do campeonato, nós perdemos uma espinha dorsal, que foi Maurício Ramos, o Pierre e o Cleito Xavier, que na época estavam jogando muita bola. Nós não tínhamos banco para poder suprir essa deficiência. Depois, no desespero, que aí começa a entrar o desespero, chamaram o Wagner Love ganhando um valor muito superior ao que o Diego Souza ganhava, e começou a ter um conflito interno. Mas, na verdade, foi os únicos duas vezes que nós conseguimos manter um time, foi em 2009 e 2010 que disputamos a Sul-Americana. Depois, agora em 2012, nós fomos campeões da Copa do Brasil. Foi avisada a diretoria, o Beluso convidou o Tironi para um jantar e disse o seguinte: olha, você foi campeão da Copa do Brasil, investe em 3 jogadores de ponta agora, sai dessa situação, que você vai continuar presidente e você acabou de ser campeão, né? Eu me lembro de uma declaração do Friso que ele disse o seguinte: não, agora acabou a pressão, tal, nós fomos campeões e aconteceu o que aconteceu, né? Então, a visão é muito restrita desses dirigentes que estavam lá.
a nossa visão já vai ser um pouco diferente. Nós queremos um Palmeiras grande pela nossa tradição. Nós não podemos pensar pequeno, não podemos pensar em perder jogador por causa de 20 mil reais, de 5 mil reais. Se você quer o jogador é ídolo do Palmeiras, você tem que manter a qualquer custo. E parece que o custo não é tão caro assim, porque por causa de 20 mil reais nós perdemos jogadores importantes. Aliás, hoje, se você for ver, nós temos 2 atacantes no Campeonato Brasileiro que se destacam, que é o Barcos e o Allan Kardec, que estavam dentro do Palmeiras, e nós perdemos esses jogadores por uma mixaria. A história do Barcos tem que ser explicada, ela tem que, o Paulo Nobre tem que vir a público e explicar. Um jogador que estava vendido por 11 milhões no final do ano, vendeu por 4 milhões, acabou trazendo 5, que virou 4, que virou 3, contrato o Leandro pelo triplo do preço, que não era ídolo, que não correspondia, jogador de Série B, que a gente já provou que é jogador de Série B, acaba brigando com um dos maiores zagueiros que nós tínhamos, pelo menos, se não era o melhor, mas pelo menos se identificava a torcida, que era o Henrique. No ano passado já quiseram se desfazer do Wesley, dizendo que ia economizar R$ 1.200 em outubro, porque ia emprestar para o Atlético Mineiro. Quer dizer, o pensamento do dirigente está muito pequeno em relação à grandeza do Palmeiras. Agora, você citou a época do Beluso, né? Você participou ativamente, né, do Muda Palmeiras, né, de todo esse processo. No mesmo modo que você falou que o Palmeiras montou um time competitivo, tudo, nessa mesma época o Palmeiras ficou em 11º no Campeonato Paulista, com o Beluso. E nessa mesma época, inclusive depois dito por pessoas ligadas a você, do seu movimento, o Tipulo era o grande responsável por desmandos, por um monte de coisa que acontecia no Palmeiras, gastos excessivos, e ele era o responsável pelo futebol. Vocês que eram um grupo forte da gestão Beluso, vocês nunca cobravam, nunca cobravam a gente o sempre Beluso? cobrou, a gente sempre cobrou. Mas nunca aconteceu nada com ele, ele continuou fazendo, continuou mandando no Palmeiras, continuou gastando, continuou fazendo tudo e nunca teve uma cobrança firme do... A cobrança sempre existiu, tanto para o lado do Tipulo como do lado do Beluso. Essa cobrança sempre existiu. O que acontecia é que o Beluso tinha o Tipulo como um homem de confiança, ele confiava nisso e depositou a confiança nele. E se você for analisar, apesar das várias contratações que o Tipulo fez em 3 anos e meio, em 2009 nós tínhamos um time para competir. O brasileiro nós chegamos praticamente quase que no final do campeonato com uma condição muito boa. Mas essa cobrança sempre existiu, nós sempre cobramos dele a situação. Tanto que em 2010, quando houve aquele jogo com o Grêmio em Porto Alegre, que o Tipulo teve um problema com a torcida e tal, eu cheguei, reuni a cúpula do Mundo Palmeiras, que na época da UVB, e pedi a saída dele exatamente porque a situação estava muito difícil. Agora, é assim, em 2009 não tinha muito o que fazer porque o time estava batendo para conquistar um título, estava disputando o título. Então, hoje nós não estamos disputando o título, hoje nós estamos disputando a rabeira. Na época, pelo menos, havia essa possibilidade de a gente chegar lá. Tá, não conseguimos chegar por uma série de motivos que aconteceram no meio do caminho, mas essa cobrança sempre existiu. Nunca houve omissão por nossa parte de não cobrá-los. E por que o Beluso nunca... Porque eu digo para você, o Beluso é uma pessoa que ele depositou toda a confiança no Tipulo, na verdade, né? Ele delegou ao Tipulo esse poder de ser diretor de esporte profissional, de futebol profissional, e deu a ele essa condição. E ele via aquilo como uma situação de jogo normal, de futebol normal. Nós, por muitas vezes, eu tenho até pessoas que estão aqui junto com o Jante que foi cobrá-lo várias vezes sobre isso, e ele confiou plenamente. Foi um erro que ele cometeu de ter uma confiança plena, talvez uma pessoa que não tivesse aquela condição total. Apesar que, volto a repetir, apesar de tudo, ainda nós tínhamos um time que disputava título. Você imagina se aquele time tivesse na rabeira do campeonato, como é que não seria? Né? Pelo menos havia. Em 2010, ele continuou. Eu pedi várias vezes para que ele saísse, para que pudesse dar um respiro no time. Ele era para ter saído em maio de 2010. Depois veio a Copa do Mundo, e depois ele acabou saindo naquela situação do Palaia, tal, que foi uma situação que não era aquela que nós queríamos, na verdade. Nós queríamos uma situação, inclusive falamos, essa não é a melhor situação para você tirar a pessoa. Nós tínhamos que ter tirado lá atrás. Mas pela confiança e aquilo que o Beluso depositava no Tipulo, nós tínhamos que respeitar pelo presidente.
Mas volto a repetir, pelo menos ainda estava disputando um título e não a rabeira do campeonato. E respondendo assim, tipo assim, pelo que falam, a gestão Beluso e Tipulo é a responsável pelo Palmeiras estar nesse buraco financeiro? Olha, eu vou dizer para você, quando o Beluso assumiu, ele já pegou uma dívida que vinha da gestão anterior, né, da gestão do Della Mônica e do Palaia. Ele já assumiu essa dívida. Não se esqueça que para poder dar o alvará, para que a Arena pudesse estar hoje da forma que está, nós tivemos que pagar 48 milhões de impostos para tirar o alvará, que era o CND, que inclusive a CND ia ajudar até os esportes não profissionais, que já havia toda uma projeção do próprio São Roque, que era a nossa academia em São Roque. Tudo isso em função dos 48 milhões. Então, se você somar aquilo que foi herdado da gestão anterior, mais os 48 milhões que nós pagamos para poder, todos os impostos para limpar a área, e eventualmente mais as contratações que foram feitas, acabou gerando uma dívida que não existia, mas que, porém, já tinha lá de trás herdado essa história do imposto. Porque o ex-presidente Mustafa fala que ele estava brigando na justiça, mas isso estava na justiça. Você podia ganhar ou podia perder. Então, foi melhor chegar num acordo e pagar, porque senão hoje nós não teríamos Arena como nós temos hoje. Certo. Hoje, em outubro, a gente completou, né, 1 ano e 9 meses da gestão do Paulo Nobre, né? Foi em janeiro de 2013. E a maior desculpa dele até hoje é que ele pegou um clube endividado, então, portanto, ele não consegue fazer muita coisa. Essa é a maior desculpa dele de não trazer jogadores de ponta e até gastar dinheiro com futebol, né? Porém, ele até antes de ser candidato, ele como conselheiro do clube também, como participou de outras gestões, até como diretor, ele sabia que o Palmeiras já estava endividado, então ele já deveria ter na cabeça dele que ele pegaria o clube dessa maneira e ele não poderia dar essa desculpa posteriormente, já que se ele se candidatou, ele se propôs a ser o presidente do clube para poder mudar alguma coisa. Você, assumindo um clube, você já vai saber também que o clube está endividado até mais ainda. O que você faria para contornar essa situação e gastar dinheiro com futebol também, não esquecer? Então vamos colocar o seguinte, ele sabia que o clube estava endividado, como da mesma forma o Décio sabia, não é verdade? Todos sabiam. Ele coloca sempre eu vou fazer se você me permitir, porque ele insiste muito em dizer que ele pegou o ano de 2013 com 25% dos recebíveis e 2014 e com 70%. Então, se você somar, dá somente 1 ano de gestão, ok? A primeira pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: quanto senhor Paulo Nobre, que o senhor vai deixar de recebíveis para a próxima administração? Que poderia ser eu, o Luiz Carlos, o que não mais, e ele próprio. Então, o que ele disse foi o seguinte, que os recebíveis do Paulista não existem mais porque já foram consumidos pela época do Tirone. E que, porque isso foi exatamente na época da votação dos 10% que nós temos que pagar para ele. Ele disse que esses 10% que nós vamos ter que pagar para ele não vão atrapalhar o andamento do clube. Aí eu voltei a perguntar, quanto é que o senhor vai deixar de recebíveis? Ele disse que não tinha os dados, que não podia me informar. Não se esqueça que ele colocou até junho de 2014 100 milhões, que hoje já estão em 130. Existe um buraco no clube hoje de 4,5 milhões. Então, até o final do ano, isso daí deve chegar perto dos 140 milhões. Como é que eu, que tenho dinheiro para investir 140 milhões para pagar a dívida, entre aspas, calcula-se que, até disse isso em uma outra entrevista, que eu vou sentar na cadeira e vou pegar tudo zerado. Ele jogou 140 milhões lá dentro. E não é que ele trouxe recursos de fora. Isso é uma coisa que nós vamos ter que pagar durante 10, 12 anos. E tem gente que acha que isso é a salvação da lavoura. Agora, o que é a salvação da lavoura, ao meu ver, na época? Você sabia que existia esse pepino, você tinha que se aproximar da W Torre, respeitando todos os nossos direitos que nós temos, os direitos do Palmeiras são inalienáveis e nós temos que respeitar, e chamar esses caras e dizer o seguinte: olha, eu estou na pior, eu peguei uma administração quebrada, vocês vão ter que me ajudar, vocês vão querer um time grande, vocês vão querer uma arena lotada, eu preciso da ajuda de vocês. Vocês têm uma Allianz atrás de vocês, vocês têm uma EG. A informação que eu tive essa semana foi que eles já têm 11 contratos de patrocínio fechado com a Arena. E você não aproveita isso, você briga por causa de cadeira, você briga por causa do Avante. Então, essa é a primeira porta. Quando o time estava na Série B, ele recebeu uma proposta de 15 milhões e achou que era pouco.
Por quê? Porque ele estava tranquilo, ele sabia que ele pegava do lado de cá e colocava do lado de lá. Então, a administração dele não foi profissional. Ele não correu atrás de recursos, ele não foi atrás daquilo que interessa. Onde é que está o nosso patrocínio? Onde é que está a manga? Onde é que está a omoplata, a bunda, sei lá como é que chama? Ele não foi atrás de absolutamente... E briga com o seu maior parceiro. Então, a minha proposta qual que é? Primeiro, o Beluso está montando um time hoje de grandes empresários que vão correr no mercado para alavancar recursos. Esse é o primeiro ponto. São pessoas que estão no meio empresarial, que vão chamar essas empresas para resgatar o nome do Palmeiras. Chamar a W Torre e falar, vem aqui, nós temos que conversar, nós temos que chegar num bom termo. Ninguém vai se vender aqui, ninguém vai se vender por causa de merreca, de trocado. Mas nós vamos ter que chegar num bom termo, porque a partir do ano que vem nós vamos disputar todas as partidas lá. Essa história da cadeira, nós vamos ter que conversar. Você vai ficar com as cadeiras? Você vai me pagar o preço cheio das cadeiras em cada jogo que o Palmeiras disputar lá? Como é que eu vou fazer com o Avante? Como é que eu vou fazer com as torcidas uniformizadas que vão ter que ter o espaço? Tudo isso vai ter que ser discutido. Agora, se você chega e briga com os caras e dá porrada na mesa, sem ter condições, porque se eu tenho bala na agulha, eu estou tranquilo, eu vou agir de outra forma. Eu acho que o investimento que ele fez de 130 milhões, qual foi os jogadores que efetivamente ele comprou? Que a gente sabe, que a gente não tem o contrato na mão. Foi o Mendieta e agora esses 4 argentinos. Os 4 argentinos. É isso que... E o Leandro, que foi naquela escabrosa situação do Barcos, que não dá para engolir até hoje. Então, o que nós vamos fazer, Marquinhos, é o seguinte, é sentar na cadeira, eu não quero saber de revanchismo, a gente não está preocupado, nós temos que pensar no futuro, não adianta ficar olhando para trás. O para trás só serve para a gente corrigir os erros do futuro. E levantar tudo isso, saber aonde foi investido esse dinheiro, de que forma que foi investido, por que não foi investido no futebol, né? Qual foi o planejamento que foi executado por essas pessoas e chegar a um bom termo e chegar e ser transparente, voltar aqui ou voltar nos meios de comunicação e dizer, nós pegamos a situação desta forma, os contratos foram feitos dessa forma, onde é que foi os 130 milhões que até hoje não foi explicado, porque no conselho ele fala que foi para tampar buraco. Mas os 130 milhões já deu para tampar o tal dos 70 e 25, se você pegar os 2 anos. Então, ou nós estamos numa situação financeira muito tranquila, vou chegar lá, não vai ter dívida nenhuma, ou onde é que foi colocado esses 30 milhões? Foi muito mal investido. Vai ser complicado. A gente, pelo menos eu entendo também que para você, no futebol, para você gerar receita, acho que primeiro, o princípio de tudo é você ter um time bom, porque você com o time bom, você disputa título, você vai se classificando nas partes finais do campeonato, com isso você pode discutir com a televisão o valor de contrato, de direito de imagem, você pode discutir com o patrocínio um valor maior com o patrocínio e uma série de coisas. Você lota estádio, você ganha dinheiro com venda de camisa, com uma série de coisas. Você não tendo um time bom e não disputando o título, você não vai ter nada disso. Quantos jogos o Palmeiras teve televisionado sendo pela Rede Globo? Eu acho que o maior erro de pensamento dessa diretoria foi essa, né? Então, se a gente não tiver uma mudança de comportamento, que a gente partir do princípio, a gente tem um time bom, a gente não vai para lugar nenhum, eu acho que pelo menos é essa mudança que a gente tem que fazer. Você acha dessa forma também? Eu acho que nós falamos de algumas fontes e recursos e nós acabamos esquecendo uma das principais, que é um dos maiores erros que foram cometidos no ano passado, ou pelo menos, se não me engano, foi na gestão Tironi, ou se não me engano foi na gestão Tironi, me perdoe Tironi se eu estiver errado, que foi a negociação com a Rede Globo. Essa negociação todo mundo fala que no futuro próximo vai ser a história do Barcelona e Real Madrid, espanholização do futebol brasileiro. Você não pode ter uma diferença de 70% de arrecadação para Flamengo e Gambá e nós, e até outro dia eu falei, fui malhado pra caramba, eu vou tentar explicar para vocês o que aconteceu, quando eu disse que a gente tem que se unir com os Bambi, conversar com o Vasco, trazer, porque você, dentro de campo é uma outra história, vamos brigar, vamos bater, vamos chutar, vamos fazer o diabo. Agora, fora de campo, nós temos que se unir para que a gente possa criar uma coisa forte que o André Sanches acabou destruindo, que foi o Clube dos 13, para poder chegar na Rede Globo e dizer o seguinte, olha, nós não podemos ter essa defasagem de valores. Ou vocês equiparam, ou senão nós vamos parar por aqui, nós vamos começar outro campeonato, vamos fazer uma liga, porque se não peitar, infelizmente, a Rede Globo hoje está cômoda na situação. E está dando uma vantagem muito mais. Hoje a diferença está em 70%, de 170 a 100.
Tá? Isso tem que ser revisto. E é uma fonte de arrecadação que você pode alavancar pelo menos mais uns 30, 40 pau aí. Se houver uma união dos clubes, nesse sentido, no sentido político. Pelo amor de Deus, no sentido político da coisa. Tá? Fora de campo, nós temos que se unir para tentar, cada um ter o seu lado, que você pode arrecadar, pode alavancar recursos desta forma. Sozinho, brigando sozinho, você não vai conseguir. Então, essa é uma fonte de recursos que nós temos que bater. Ô, Pescarmona, a gente, eu, Marquinhos, Japa, a gente não liga muito para a parte social do clube, a gente é mais ligado ao futebol, entendeu? Então a gente sempre vê o lado do time, o lado do time do Palmeiras, né? Então a gente queria saber se você já tem organizado, né, quem que vai trabalhar com você, que a gente vê durante anos diretores de futebol patéticos, né? Que comandaram o Palmeiras. A gente vê ultimamente aí categoria de base do Palmeiras, a jogada das traças, não revela ninguém, porque Posso fazer um parênteses? Eu já falei isso outro dia, eu acho que é importante. Eu acho que até existe alguns jogadores que, de uma certa forma, são revelados. Eles são jogados. Então, aí que tá. Eu acho que exatamente o que pega é essa transferência do jogador, que ainda não está amadurecido, para um futebol profissional de alta competitividade, que o cara ainda não está preparado. Então, assim, está sempre no sufoco. Então, mete a história do goleiro. O goleiro é um bom goleiro. Colocaram ele no sufoco danado. Aí toma 2 frangos, puta, já não vale nada, queima o garoto. E assim por diante. A história do Natan, a história dos 2 laterais. Se nós tivéssemos uma estrutura que não houvesse necessidade de colocar esses garotos numa fria, de colocar, olha, vai lá e resolve o problema, talvez esses jogadores tivessem um futuro. Realmente você tem razão. Houve um mau aproveitamento no passado desses jogadores. Saíram alguns jogadores e a demora em você negociar esses jogadores e captar esses jogadores no mercado acaba acarretando isso. A gente vê o seguinte, para o Palmeiras contratar um jogador, demora, é uma novela, mas para perder é em 1 minuto. Verdade. Certo? Falta de conhecimento e de capacidade. E para perder jogador de base, então, é a rodo. Você vê, esse cara jogou no Palmeiras, e, às vezes o cara estoura, veio do Palmeiras, tudo. A gente queria saber se você já tem um nome para ser seu diretor de futebol, do profissional, e para tomar conta da categoria de base. Olha, nós estamos procurando no mercado o melhor que tem. É isso que eu posso dizer para você. Citar nomes é complicado, porque se de repente eu falo um nome e aí não consigo acertar, você fala, pô, o Pescarmona prometeu que o cara ia ser tal. Uma coisa eu vou te garantir para todos vocês, torcedores do Palmeiras, torcedor da Mancha. Nós estamos fazendo o possível, hoje tivemos um almoço com outro profissional, nós estamos tentando pegar dentro do mercado profissionais competentes. Não o Brunoro, nunca foi competente, ele é um incompetente. Ele é uma boa pessoa, gosto muito dele particularmente, porém profissionalmente ele é incompetente. Porque na Parmalat ele não exercia essa função e veio para cá exercer uma função que ele não conhece, tanto ele como o Osmar. Então, o que nós vamos tentar fazer é chamar os profissionais que nós temos no mercado hoje. Quais são os grandes profissionais que estão no mercado hoje, tanto no futebol profissional como no amador? Nós estamos tentando trazer. No marketing a mesma coisa. No financeiro nós já temos um nome tremendo, um cara de top de linha que vai tentar colocar essa situação em ordem. O que eu quero dizer para você, na questão principalmente da base, é que o que acontece no Palmeiras é que toda administração que entra termina com o que está, não dá continuidade, não observa, e aí você muda tudo. E você demora 6, 8 meses para poder reconstruir. Então, o que eu pretendo fazer hoje é tentar verificar, antes de mexer em qualquer situação atual, verificar o que está sendo feito, verificar o trabalho, isso você tem que ir lá verificar em loco, dar um tempo para que essa pessoa possa se adaptar à sua gestão, porque cada diretor, cada presidente tem uma maneira de ver. E verificar se isso vai dar continuidade ou não. Um nome que eu tenho de confiança, que eu não escondo, já saiu, é o Carlos Degon, que esse rapaz que é um rapaz novo, que a gente precisa dar oportunidade, eu digo o seguinte, De La Mônica, Mustafa, Beluso, o Pescarmona está chegando, ele está um pouquinho longe, mas chegando lá, são tudo pessoas que já têm idade. Se você não der oportunidade para esses jovens, para eles começarem a conhecer como é que funciona. Não, tudo bem, eu sou da arquibancada, eu sei que o lateral direito não avança, esse não cruza, é o pé esquerdo, o pé direito, porém, a parte lá de dentro, como é que funciona, nós temos que dar oportunidade para os jovens. Claro que ele não vai ficar sozinho, nós vamos dar todo amparo e tal, com um profissional extremamente qualificado, você pode ter certeza disso, tá? Que nós vamos atrás, e já estamos conversando com esse, desde maio,
Tem gente aí falando que já está contratando, nós já estamos conversando desde maio. Então, a gente só não quer, primeiro que essas pessoas estão empregadas e você vai criar se eu falar o nome aqui, você cria um problema junto com a entidade que ele está trabalhando, mas são pessoas que nós estamos conversando muito. Agora, na base, eu acho assim, nós temos que primeiro verificar exatamente o que está acontecendo antes de fazer qualquer mudança. Porque senão, volta aquela velha história. Coloca-se gente nova, demora mais 6, 7 meses e aí você perde um tempo que você poderia, de repente, aproveitar. É isso que eu pretendo fazer antes de fazer qualquer alteração. Existe uma história, né, dentro do Palmeiras que a gente não sabe se é lenda ou mito, né? Que, principalmente nas últimas gestões, a gente ouve assim, pô, na gestão do Beluso, quem mandava era o Tipulo, na gestão do Tirone era o Friso, na gestão do Paulo Nobre é o Bruno Oro, né? E a gente sabe e na gestão Pescarmona? Não sei. Eu espero que seja você mesmo. Nós vamos mandar. Eu acho que, olha, a importância muito grande do o futebol, você tem que fazer assim. Nós temos que ter a parte de captação, que é aquele cara que vai fazer o levantamento. Eu até estava conversando a história do Neymar aí. O cara me trouxe a ficha. Ó, o Neymar, ele estava jogando na Arábia, jogou 20 partidas, se machucou em 4, 5, o time era muito fraco, então quanto que é o investimento? 800 pau, não vale. Esse cara não vale o que ele vai ser investido. Esse é o cara que faz a captação. Então, ele vai lá, pega 3, 4 jogadores, esse cara tá jogando ali, jogou 40 partidas, fez 10 gols, não se machucou. Esse é um cara que vale o investimento. Então, faz essa captação, passa pelo departamento profissional, juntamente com o diretor estatutário e traz. Aí nós vamos ter que ter, do nosso lado, o jurídico, o financeiro e a presidência, vindo esses laudos. Quer dizer, você pega esses... vamos contratar o Tóbio, porque o Tóbio é excelente jogador, tal, o técnico quer. Não, você quer o quê? Eu quero um central, que é 1,90 m, forte... Então vamos pegar dentro do mercado quais são esses jogadores com essas características. Olha, eu tenho esse. Não, eu quero o Tóbio, eu quero o Marquinho, eu quero... Não, senhor, porque a tendência normalmente é essa. O técnico fala, eu quero aquele jogador. Isso não vai acontecer na administração. Você quer um jogador com essas características, nós vamos correr atrás e vamos apresentar. Nós temos esses nomes e olha a ficha dos caras aqui. Porque hoje é fácil, você qualquer programa na internet vai trazer para você quantos gols fez, quantos pênaltis, quantas vezes foi expulso e assim por diante. Porque assim, a gente sabe que para uma empresa ou um clube dar certo, a parte administrativa ela tem que ser muito competente, né? E a gente sabe que no Palmeiras é um caso diferente, né? Um clube de futebol é um caso diferente porque existem cargos que são estatutários e eu também concordo com isso. No caso, são os vice-presidentes do clube, que você obrigatoriamente tem que ter dentro da chapa, né? Que são 4. E tem também alguns outros diretores estatutários, não vou lembrar aqui. São vários, são administrativo, jurídico, financeiro. Porém, existem cargos diretos assim que eu acho que a gente não pode ser cargos políticos, né? E sim de capacidade de cada um. Foi uma coisa também que a gente vem errando bastante nos últimos anos, né? Eu acho que, pelo menos para a torcida do Palmeiras, foi uma brincadeira com a gente, o Friso ser diretor de futebol, né? Sei lá, é uma opinião minha. Eu não sei se, é como você falou, você vai trazer pessoas competentes de cada área, né? Nós temos que ter alguns profissionais, por exemplo, no jurídico você tem que ter profissional e tem que ter o diretor estatutário que acompanha o trabalho dele. No futebol a mesma coisa. No marketing a mesma coisa. No administrativo e no financeiro, que são os 5 pontos-chave da administração. Então você tem que ter um diretor estatutário de cada, você tem que ter os profissionais que trabalham com metas pré-estabelecidas e, por exemplo, dependendo das circunstâncias, você tem 6 meses para me apresentar um trabalho e os frutos já tem que dar daqui 6 meses. Se daqui 6 meses não der certo, vai os dois embora, o profissional e o diretor. Porque o grande problema que ocorria antigamente, antes das eleições diretas, é que o presidente ficava muito vinculado politicamente a esses conselheiros. Ele era obrigado a mantê-los para poder se manter no poder. Hoje, com o advento das diretas, isso mudou. Porque se amanhã você não tem mais, você tem responsabilidade, tudo bem, o filtro foi importante, conseguimos passar, mas aí você tem que dar uma satisfação para o sócio que te elegeu. Então, aí você estabelece metas, prazos, e se não cumprir,
Tchau, Belo. Vamos pegar outro. Nós não vamos correr no erro que está ocorrendo o Paulo Nobre, que está segurando um monte de bucha. Mandou o tal do marqueteiro embora e ainda o cara sai atirando que ele não tinha produto bom para vender. Como é que ele podia vender um produto que não era bom? Quer dizer, demorou 1 ano e 6 meses para mandar o cara embora e ainda o cara saiu atirando nele. Bom, uma outra pergunta que eu tenho para você também é do Tipulo, né? Como você mesmo disse na gestão de 2009, né? De 2009 e 2010 do Beluso, o Tipulo ele fazia parte da chapa... Ele era vice-presidente. Isso, e também... Diretor de futebol ao mesmo tempo, né? Mesma coisa que o Friso. E hoje ele é diretor jurídico também do Paulo Nobre. Ele apareceu numa fotografia, numa associação, aí, como diretor, mas eu acho que ele não é, estatutariamente ele não é. Não sei. Bom, em relação a isso, é o seguinte, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, a gente sabe que você tinha um relacionamento dentro do clube muito com próximo, ele. Muito próximo. E a gente quer saber se na sua gestão ele vai ter algum cargo, alguma coisa. Absolutamente. Absolutamente. Não sei, estou perguntando. Absolutamente. Eu Tipulo, eu fui um dos maiores defensores do Tipulo, quase que eu brigo com o meu grupo de apoio por causa dele, por confiar nele, por acreditar que ele estava fazendo o mais certo. Até que quando eu sentei lá, acabei vendo que existiam algumas coisas que eu não concordava, não vou dizer que é ilegal, que eu não concordava como ser humano e como diretor, naquilo que tinha sido feito, e rompi relações com eles. Na verdade, eu rompi relações por outros motivos, talvez até maiores que esse, mas que não vem ao caso. Mas jamais o traria de volta, em hipótese nenhuma. Assim, eu queria fazer uma comparação com o Tipulo, assim, eu não estou dizendo que o Palmeiras se parece com o PT, mas o Tipulo para mim é como se ele fosse o José Dirceu, tá? Aquele cara que ele parece que fez um monte de coisa, mas foi um dos caras mais canalhas que eu já ouvi falar dentro do Palmeiras, acho que foi ele. É a opinião que eu tenho dele. Eu não consigo aceitar um cara que, por mais que ele seja um profissional que diz que ele é advogado, mas é um cara que participou, eu não sei também se isso é verdade, são histórias que eu ouço, que ele participou ativamente da época da Parmalat, e depois, quando teve um processo do Palmeiras com a Parmalat, ele advogou para a Parmalat, né? Indiferente se o cara é profissional, é a ética dele ou não, mas eu como palmeirense, eu não consigo aceitar um tipo de coisa dessa. Um cara que fez isso, eu acho que não deveria nunca mais ter nenhum cargo lá dentro, assim, diretivo. Acho que nem de sócio. Na verdade, até onde eu sei, eu não sei se eu vou dizer exatamente como aconteceu, é que na época eles acabaram criando, para ter um problema de gerência de dinheiro que entrava e que saía, eles acabaram criando a Palmeiras S.A. Essa Palmeiras S.A., que foi o Tipulo que idealizou, foi exatamente para que pudesse haver uma movimentação financeira que não desse problema com o imposto de renda. Isso até é onde eu sei. Na época eu era diretor de esportes não profissionais, eu não tinha muito acesso a essa política mais do futebol, mas até onde eu sei foi isso. Foi criada uma SA, a SA foi criada exatamente para que houvesse uma transferência de valores, que na verdade era só apenas uma passagem, que justificasse junto ao imposto de renda o investimento que a Parmalat estava fazendo. Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu sempre te vejo ali no Alviverde, sempre cumprimento você. E eu sempre tive vontade de fazer essa pergunta para você, né? Liga aí, pode falar. Você fez parte daquele famoso voo da alegria para a Espanha, né? Vamos lá. Como foi essa história nem? Você, o Buzico... O Corcione e o Buzico. E o Corcione foram de primeira classe para uma viagem para a Espanha para marcar amistosos para o Palmeiras, né? Isso. Quanto que foi esses amistosos? Então vamos lá. Eu acho assim, você vai ter que fazer... eu vou responder a sua pergunta e depois eu acho que você deveria fazer essa segunda pergunta para o seu Friso. Eu vou te explicar o porquê. No final de dezembro... Até para todo mundo... Aliás, você sabe, eu estava até comentando isso, saiu um negócio num blog aí, dizendo que havia uma sindicância contra mim no COF, que já fazem quase 4 anos, e nenhum cofista, nenhum presidente do conselho me colocou em sindicância. Sabe por quê? Eu acho que às vezes é preferível deixar a coisa na dúvida do que esclarecer, porque se esclarece, encerra o assunto. Enquanto fica na dúvida, você vai alimentando. Então eu vou dizer, no final de dezembro nós fomos procurados pelo Márcio Granada, que é um cara que tem uma influência muito grande lá na Espanha e tal, com uma carta do espanhol, eu tenho toda a documentação, estou louco para ser chamado na sindicância,
uma carta do Espanhol nos convidando a ir para a Espanha para acertar o amistoso numa data FIFA que foi em março de 2011. Em março de 2011. Falei com o presidente Beluso, que já havia reassumido. Falei, ó, presidente, recebi uma carta oficial do Espanhol de Barcelona para que a gente vá à Espanha tratar de um amistoso. Falei, eu não gostaria de ir sozinho, primeiro que eu não falo espanhol, né? E eu gostaria de levar o financeiro, porque para acertar os detalhes, e o jurídico para acertar toda a parte de documentação. E evidentemente o empresário que nos veio fazer a proposta. Quais seriam as condições? O Palmeiras só pagaria a passagem, a nossa passagem para lá, e lá todas as despesas seriam pagas pelo Espanhol. Muito bem, chegamos lá, ficamos 5 dias, teve um que era feriado, e nós fizemos 2 visitas além, fomos no Real Madrid, fomos no Barcelona, fomos muito bem recebidos, levamos brinde e tal, e nesse meio tempo, nós já tínhamos acertado o compromisso com o Espanhol, e conseguimos acertar um segundo jogo contra o Málaga. Então nós íamos ganhar R$1 milhão na época, para cada jogo, com a possibilidade que, se fosse transmitido para a televisão, principalmente o segundo jogo, porque eu não sei o que acontece com o Málaga, que é muito próximo não sei se é próximo geograficamente, mas é próximo da Alemanha, e transmite os jogos para a Alemanha, e poderia ser transmitido. Na verdade, a gente não estava muito preocupado com os valores financeiros, e sim com os resgates da imagem do Palmeiras na Espanha. Inclusive, nós tivemos no Real Madrid, e o cara do Real Madrid falou o que aconteceu com o Palmeiras, que nunca mais se ouviu falar de Palmeiras no nível internacional. Então, na verdade, o resgate era muito grande. Nós somos um time da segunda divisão, que eu não me lembro o nome, que a gente já estava propondo um intercâmbio desses jogadores mais jovens de jogar a segunda divisão na Espanha. Enfim, nós íamos ganhar por volta de 1 milhão de euros, que dava 3 milhões de reais, que era o que a gente estava prevendo. Muito bem, o que nós gastamos? As 3 passagens, que foi 15 mil reais, que foi realmente de primeira classe. Foi o que o Palmeiras gastou foi exatamente 15 mil reais. Voltamos para cá, apresentamos o projeto Beluso ficou empolgado e tal. Infelizmente, eles ainda fizeram uma sacanagem tremenda, porque a eleição do Tirone era para ser no final de janeiro e anteciparam para o começo de janeiro, que até teve aquela confusão lá com o cara que chamou lá de gambá, bateram, coitado pra caramba, bem feito. E o que aconteceu? Eu me propus a conversar com o Friso, aí é o que eu queria que você fizesse essa pergunta. Conversei com o Friso, falei, ó, tá acontecendo isso, coloquei o rapaz que nos fez a interpretação porque tinha interesse, porque ele ia ganhar, evidentemente a porcentagem dele. Tudo certo. A comissão técnica estava conversada, o Felipão concordou com as datas, porque eu liguei, nós tínhamos concordado assim, o Palmeiras ia jogar com 15 Piracicaba em março, Campeonato Paulista, nós íamos pegar o voo à noite e íamos chegar no domingo. Segunda-feira o pessoal descansava, tal, terça-feira jogava com o Espanhol, quarta-feira descansava, quinta-feira jogava com o Málaga, sexta-feira voltava para São Paulo, o jogo com o Santos era no sábado, você pode checar isso via tabela, nós já estávamos conversando com a federação para jogar esse jogo mais para frente, para não ter desgaste, né? Apesar que o Paulista estava meio atrapalhado, tal, mas enfim, era uma imagem que a gente tinha que poderia atrapalhar eventualmente o jogo do Santos, e de repente o seu Friso simplesmente, para você ter uma ideia, nós recebemos uma carta do Málaga, porque o Málaga começou a partida, então não o Espanhol nem tanto, porque a proximidade desse Márcio Granada com o Espanhol é muito grande, e ele falou, ó, puta, teve uma mudança, mas o Málaga entrou de gaiato nessa história, e os caras já começaram a divulgar o jogo. Você não pode, se você chegar em Málaga e falar o nome do Palmeiras, ferrou, cara. O Friso acabou, e tudo acertado, acompanhado pela comissão técnica, ninguém fez nada na galega, todo documentado. Ainda eu quero que vocês saibam o seguinte, saiu uma notícia aí do infeliz que falou que eu levei 50 pau para fechar o negócio. Então você imagina a seguinte situação, Pescarmona pegou 50 conto e trouxe para cá, aí o time não vai jogar lá, o time que deu 50 conto vai ficar quieto? Não. Ah, porra, vocês levaram 50 pau e aí? Onde é que está os 50 pau? Quer dizer, os caras falam merda pra caramba, entendeu? Não sabem o que fala. E eu tô documentado, e eu tô pedindo, pelo amor de Deus, para que o COF e o CD me chamem lá para me acusar. Já fazem 4 anos isso. 4 anos que eu estou engolindo essa história. Obrigado pela oportunidade.
Esse blog que falou que você tá na sindicância não é o blog do Conrado não, né? Olha, eu não sei, cara, eu não sei. Se for... Você vai saber. Bom, é isso. Infelizmente a gente faltam poucos minutos A gente aí. volta outro dia. Não, a gente volta, vai ser legal. Até 29 de novembro tem mais várias terças-feiras aí. É isso aí, vamos lá. Bom, de novo, como a gente falou semana passada, o Paulo Nobre também diz ele que vai vir, eu duvido muito, mas segundo ele falou que vai vir dia 11 de novembro, né? Que é próximo já acho que 2 semanas antes aí da eleição. A gente vai, ainda vamos voltar rapidão ainda com o Pescamona, mas só um recado rápido aí sobre amanhã, o jogo lá em Minas, que é 7h30 contra o Cruzeiro no Mineirão. A Mancha marcou caravana às 5 horas da manhã lá na saída lá da Rua Toriaçu. O valor da passagem de volta é R$80. Infelizmente o valor do ingresso está muito caro, é R$120 a inteira e R$60 a meia. Então quem puder aí, tiver carteirinha de estudante, leva a carteirinha para pelo menos pagar meia no ingresso. E quem puder ir e não tiver os R$80, a gente dá um jeito lá na hora lá. O importante é a gente ir. Sobre o jogo de amanhã é isso. Domingo não, desculpa, sábado tem o jogo contra os Gambá. O jogo é mando nosso no Pacaembu, então a Mancha vai marcar concentração ali a partir do meio-dia no Palmeiras. É importante todo mundo sair dali do Palmeiras e ir a pé com a gente até o Pacaembu, né? Bom, de informação do final de semana é isso. Pescamona, só mais alguns minutos aí você Sem pode problema, falar. vamos lá. Dá um recado pro sócio, objetivamente o que você pode fazer para mudar o Palmeiras, o que realmente um pouco sobre o seu projeto, e fala também dos seus 4 vices também, resumidamente. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito a oportunidade que vocês estão me dando para ver se quebra um pouquinho essa imagem, né? Porque as mídias antissociais acabam criando, se fala tanta mentira tantas vezes que o pessoal acaba achando que é verdade. Então, o brasileiro tem um defeito que é o seguinte: a primeira versão sempre é a verdade, né? E na verdade não é assim, né? Acho que a gente então eu acho que a gente tem que ouvir as pessoas, saber o que acontece. E eu estou aberto a vocês a qualquer pergunta e vocês podem ficar à vontade. O que eu quero dizer é o seguinte: nós, como dirigentes, se a gente sentar na cadeira, nós vamos fazer o que for necessário para resgatar a grandeza do Palmeiras. Eu lembro de uma história do Paulo Nobre que dizia que ele não ia ficar refém do centenário, e hoje nós estamos refém do rebaixamento. Então, para mim isso é a máxima e nós temos que resgatar isso. Eu, como presidente do Palmeiras, vou fazer o que for necessário para que o clube volte pelo menos a disputar títulos. Você pode ter certeza disso. Então, é o que eu peço para vocês, um voto de confiança. Vocês podem me cobrar porque eu vou estar no clube todos os dias. Aliás, eu vou despachar na Rua Toriaçu 1840. Se vocês me derem oportunidade, posso até tomar um copo de água, que eu não posso beber, né? Que eu estou sendo processado por beber. Então eu vou tomar um copo de água com vocês, né? E vou estar presente, tem que ouvir, vocês têm que ouvir. Eu tenho que sentar com vocês e falar o que está errado, o que está certo, qual é a posição, o que está acontecendo. A única maneira de você conseguir resolver, em parte, os problemas do Palmeiras é você estando presente e ouvindo. Essa vai ser o meu diferencial com relação ao Paulo Nobre. Eu não tenho dinheiro, minha vida é tranquila, tenho um trabalho, tenho uma empresa. Já foi casado, teve filha? Não. Eu sou casado, tenho filho, tenho filha. Isso é importante. Sou casado, tenho filho. Então, quanto a isso, estou tranquilo, tenho minha vida normal. Mas uma coisa, o meu diferencial é que eu vou estar presente. Meus vices, você falou dos vices. O primeiro é o Beluso, que ele vai ser um vice-presidente de relações institucionais. O que é isso? É o cara que vai abrir porta para mim, não vai se meter em política, não vai se meter em futebol. Isso já ficou combinado, que ele vai trabalhar com o governo, trabalhar com a Caixa, trabalhar com esses empresários que ele está trabalhando. Trouxe o João Gaviela, que é um homem de clube, é um cara que está acostumado dentro do clube, conhece muitos associados. O Degon, que vai trabalhar junto comigo no futebol. E o César Maluco, que é o meu ídolo, né, na minha época. Até que tem uma história que eu brinco com ele, porque ele pulava no alambrado e eu ficava no Pacaembu do lado de cá e ele pulava do lado de lá. Aí no dia seguinte, no outro jogo, eu ia do lado de lá, o filho da puta ia pro lado de cá. Eu não conseguia pegar o cara nem a pau. Ele vai ser o meu Relações Públicas, vai ser o resgate que nós vamos ter do antigo, do ídolo, que vai, quando o Palmeiras for jogar no interior, quando o Palmeiras for jogar no Nordeste, ele vai antes, vai levar o Leivinha, vai levar o Ademir, vai levar o Edu Bala, enfim, ex-atletas.
e levar brindes, e ir na escola, ir em creche, abrir e dar entrevista em rádio, para quando o time chegar depois de 2 dias, o clima já está favorável ao nosso. É isso que eu vou fazer. Legal, você falou de ídolo aí, o ídolo do Catatal, de quando ele era criança e assistia o jogo, é o Heitor. Nossa, Vocês lembram do Heitor? tá velho, hein? Você sabe que o Heitor dizem que ele é o artilheiro, mas ele conta jogos que ele não era profissional. O César fala que ele é o goleador porque ele só é profissional. Então você tá velho, Catatal. Ele fala, né? Mas é isso, queria agradecer mais uma vez aí o compromisso de ter vindo, se puder A hora vir mais que vocês vezes pra gente quiserem, a também, hora que vocês quiserem. É legal. Bom, é isso aí. Tá certo. Tem mais alguma coisa pra falar? Bom, vamos pedir para ele dar a boa noite dele aqui, né? As últimas Boa palavras. noite, obrigado. Vamos aguardar que a gente, sentado na cadeira, consiga ter o time na primeira divisão, porque todo o planejamento que nós estamos fazendo é para isso. Como palmeirense, doente que eu sou, eu tenho uma família de palmeirense doente, irmão, sobrinho. Cara, isso vai ser o maior desastre que vai poder acontecer na nossa vida e se Deus quiser nós vamos sair dessa. Então, vamos torcer que pelo menos amanhã a gente tenha um jogo, pelo menos que a gente consiga empatar, para dar um fôlego, para quando a gente pegar os gambá no sábado, liquidar essa fatura. Tá certo, Pesca Carmona. Foi bem esclarecedor aqui, essas palavras. A gente não conseguiu responder todas as perguntas do pessoal aqui, mas né, noutra oportunidade você volta. A gente deixa guardado aí que a gente faz um backup e depois a gente volta a falar. Tá certo, muito obrigado, Pesca Carmona. Obrigado a vocês. Vamos começar a dar boa noite aqui. Boa noite, Catatal. Bom, boa noite. Agradecer ao Pesca Carmona, né, que eu acho que tirou a maioria das dúvidas aí, se apresentou pro torcedor, pro sócio da Mancha aí. Agradecer de coração a presença dele. E dizer que nesses próximos 2 jogos, muito importantes para o Palmeiras, né? Acho que faltam 9, né? Faltam 9, fazer 12 pontos. 9 jogos, né? O Palmeiras precisa desesperadamente se livrar dessa situação. E eu acho que todos os setores da vida, quando a gente vê que não está legal, eu acho que a mudança sempre é bem-vinda. Tá certo. Boa noite, Marquinhos. Boa noite a todos, um abraço aí. Não tem muito o que falar. Tá certo, gente. Bom, justiça seja feita aí, se Deus quiser, e vamos amanhã pro jogo. Até terça que vem, gente. Um abraço. TV Mancha.